Trégua provisória entre Israel e Hamas aproveitada para fazer entrar ajuda humanitária na faixa de Gaza. Bombardeamento russo na região de Kherson faz pelo menos 3 mortos. Média ucranianos falam em ataque deliberado contra civis. Dublin vive noite de violência na sequência de esfaqueamento junto à escola. 3 crianças ficaram feridas no ataque. A paz ainda não chegou à faixa de Gaza, mas a guerra deu finalmente algum descanso aos habitantes do território. A trégua provisória entre Israel e o Hamas permitiu a entrada de caminhões com ajuda humanitária através da fronteira de Rafah. Para a população local, a pausa nos bombardeamentos foi aproveitada para sair à rua sem receios e tentar perceber tudo o que já tinham perdido com este conflito. التهدئة احنا بننظر لها يعني كتنفس من ال 45 يوم او 48 يوم الضغط اللي مضوا علينا كمواطنين غزيين. انا مواطن من مدينة غزة ونازح على مدينة رفح هنا. كنت اتمنى ان تكون التهدئة تشمل كل قطاع غزة عشان اروح اشوف بيتي المهدوم واشوف ايش الاشياء المتبقية من. Do céu desta vez não chegaram bombas, mas panfletos israelitas que proíbem as viagens para o norte de Gaza. إلى سكان قطاع غزة الحرب لم تنتهي. الهدنة الإنسانية مؤقتة. منطقة شمال قطاع غزة هي منطقة حرب خطيرة وممنوع التجول بها. A trégua prevê a libertação de 50 reféns do Hamas por troca com 150 palestinianos detidos em prisões israelitas. Fonte do Hamas disse à Al Jazeera que admitiam libertar mais civis, mas que os militares seriam mantidos reféns até à libertação dos mais de 7.000 palestinianos presos em Israel. Um bombardeamento russo à aldeia de Chornobaivka, subúrbio de Kherson, fez pelo menos 3 mortos e 5 feridos. O Ministério do Interior ucraniano fala em mais de 60 edifícios residenciais e públicos danificados num ataque com bombas de fragmentação. Os média ucranianos diziam que se tratou de um ato intencional contra civis. Em Moscovo, chora-se a morte de um repórter de guerra do canal Rússia 24. Boris Maksudov terá sido vítima colateral de um bombardeamento ucraniano na região ocupada de Zaporizhia. Em Rostov-on-Don, na Rússia, um cidadão ucraniano foi condenado a 18 anos de prisão por terrorismo internacional. Dmitry Golubev foi considerado culpado de bombardear uma esquadra de polícia na cidade ocupada de Melitopol e de planear mais 2 atentados em zonas ocupadas de Zaporizhia. Na Ucrânia, as autoridades começam a preocupar-se com a chegada do frio. Não estão postos de parte apagões programados. A Hungria vai receber 920 milhões de euros em fundos europeus nos próximos 12 meses, depois da Comissão Europeia ter aprovado uma versão atualizada do Plano de Recuperação e Resiliência. É uma verba do programa REPower para projetos de energia mais ecológica e não está dependente de reformas da promoção do Estado de Direito, como acontece com outros fundos comunitários. O congelamento de verbas tem sido a forma de Bruxelas pressionar o governo a rever medidas autoritárias. Mas, em resposta, o primeiro-ministro Viktor Orbán passou a ser uma força de bloqueio na União Europeia e também ataca diretamente a Comissão, tendo há dias posto nas ruas cartazes críticos da presidente von der Leyen. I have to say I'm perplexed. Orbán has just shaken Putin's hand. He's putting up posters, putting Commission President von der Leyen in some sort of globalist conspiracy context, and he is about to pass legislation again attacking democracy and the rule of law. Um dos bloqueios da Hungria refere-se a um novo pacote financeiro de 50 mil milhões de euros para ajudar a Ucrânia até 2027. Viktor Orbán parece pretender usar o seu poder de veto até que sejam descongelados os fundos comunitários do país. The European Union should not allow blackmail. If they give in now to Orbán and give him money in exchange for lifting the veto, this is going to be back with a force as soon as he can. And then he's going to try to extract more and more. Os quase 1.000 milhões de euros para projetos energéticos serão transferidos em 2 tranches assim que as propostas da Comissão Europeia sejam adotadas pelo Conselho de Finanças da União Europeia ao nível dos ministros dos 27 países. Já a maioria dos cerca de 10 mil milhões de euros do PRR húngaro estão dependentes do cumprimento de 27 reformas relacionadas com a luta contra a corrupção, o reforço da independência judicial e a criação de sistemas de auditoria.
Estão ainda congelados 22 mil milhões de euros de fundos de coesão da União Europeia e a Comissão poderá sempre rever a posição. If we find that certain amounts, regular payments should not be made because certain milestones and targets were not met, then the Commission has a possibility to recover the respective pre-financing amount. O Executivo Comunitário explicou que a Hungria apresentou o terceiro plano de recuperação ecológica mais ambicioso do bloco depois do Luxemburgo e da Dinamarca. Veículos incendiados, lojas pilhadas. Dublin viveu uma noite caótica devido aos violentos protestos que se seguiram a um ataque com uma arma branca junto a uma escola. Mais de 400 agentes foram destacados para tentar conter a violência nas ruas da capital irlandesa e a polícia revelou que procedeu a um número significativo de detenções. As autoridades queixam-se da desinformação que circulou após o ataque. We have a complete lunatic hooligan faction driven by far-right ideology and also then this disruptive tendency here and engaged then in serious violence. Now we are drafting in resources to deal with that and that will be dealt with properly. O esfaqueamento provocou 2 feridos graves, uma mulher e uma criança, existindo ainda 2 crianças feridas sem gravidade. O único suspeito foi detido. A polícia não revelou a identidade, mas de acordo com a televisão pública da Irlanda, trata-se de um homem de origem estrangeira que vive há 20 anos no país e tem nacionalidade irlandesa. Pelo menos 2.480 migrantes morreram ou desapareceram nas águas do Mediterrâneo até novembro deste ano, um número que já excede os registros do ano passado, de acordo com as estatísticas atualizadas da Organização Internacional para as Migrações. O projeto Migrantes Desaparecidos desta agência da ONU indica que os números do ano passado, 2.411 mortos, já foram ultrapassados e 2023 está confirmado como o ano mais mortal para a migração nas rotas do Mediterrâneo desde 2018. Desde que a agência lançou o sistema de monitorização em 2014, o ano com mais mortes e desaparecidos confirmados foi 2016. O Mediterrâneo Central é a rota de migração conhecida mais mortífera do mundo. O número de fatalidades nas Américas este ano até agora é estimado em 1.078. Nas últimas 2 décadas, a passagem da fronteira entre o México e os Estados Unidos tornou-se palco de uma grave crise dos direitos humanos. 41 dias após as eleições, a Nova Zelândia tem finalmente governo. O líder do conservador Partido Nacional da Nova Zelândia, vencedor das legislativas, anunciou como será composto o executivo e a solução encontrada traz novidades. Pela primeira vez na história do país, uma coligação tripartidária assume funções com representantes de todos os partidos no governo. Os 2 líderes das formações menos votadas vão alternar no cargo de vice-primeiro-ministro. O anúncio aos neozelandeses veio ainda com promessas para os próximos anos, cortes nos impostos, menos burocracia e uma revisão da lei das armas. O aumento no número de infecções respiratórias e pneumonias na China não é motivo para alarme. A garantia foi dada pela Organização Mundial da Saúde depois de ter pedido a Pequim esclarecimentos sobre as notícias que davam conta de uma epidemia de pneumonias não diagnosticadas no país, particularmente entre crianças. Para a OMS, o fenómeno não é novo nem preocupante. I think the reason that they're seeing this and what they attribute it to is an increase, a lifting of the COVID restrictions about a year ago. And this is their first autumn-winter season. And what China is experiencing right now is, I think, what many countries experienced a year or 2 ago. So there isn't a report of undiagnosed disease in children. And it's not larger than what they saw previous to the pandemic in 2018, 2019. So this is what is to be expected, as we get into those colder months. De acordo com as autoridades sanitárias chinesas, os 3 anos de medidas de restrição contra a Covid-19 baixaram os níveis de imunidade contra os vírus sazonais e as instituições médicas precisam de estar preparadas para lidar com um aumento no número de casos. O espírito natalício chegou a Berlim. O jardim zoológico da cidade está transformado num jardim de Natal.
Instalações luminosas, música, num percurso de 2 km que tem como peça central um castelo com mais de 400 anos. Este ano o tema é a selva. De acordo com um psicólogo, as pessoas que têm uma ligação com a natureza são mais felizes. It helps you restores all the resources you need, like to process information, to make decisions, and positive effects on your mood. It makes you more calm and relaxing, in a joyful and positive mood. Research has shown that nature helps people with everything from creativity to productivity. One study found that people who spend time outdoors in the evening are more productive the next day. And it doesn't even have to be real nature. Depictions of nature have been found to help people as well. E com as alterações climáticas, há cientistas que dizem que passear em ambientes naturais é mais importante do que nunca, também nos meses de inverno, quando as pessoas tendem a ficar mais tempo em casa. Try to think of the value that nature has for us and to establish kind of a human-nature connection. And we tend to forget that we are strongly dependent and interdependent and a part of nature. E com o sol a pôr-se às 16 horas em Berlim, o Jardim Zoológico oferece aos visitantes a oportunidade de verem o lado positivo de uma noite fria, mas só até 14 de janeiro.